lá, no programa de hoje você vai ver que os idosos estão a todo vapor no mercado de trabalho. E ainda, o tráfico de animais silvestres pode causar desequilíbrio na fauna de Minas Gerais. O Achados e Perdidos começa agora. Dispostos a enfrentar novos desafios, os idosos estão cada vez mais presentes nas empresas. Responsabilidade e disciplina são características desse grupo. Veja na matéria a seguir. A população mundial está vivendo mais. O idoso de hoje, aos 60 anos, ainda é novo para se aposentar. E à medida que tem condições de envelhecer com mais saúde, ele entende que continuar na ativa pode ser normal. 67% das pessoas na terceira idade que permanecem trabalhando afirmam que o fazem por vontade própria, segundo uma pesquisa realizada por um banco e uma universidade inglesa. Quando eu aposentei, eu me sentia assim um pouco sem atividade, um pouco assim perdida. Aí eu me lembrei que eu poderia continuar aquilo que eu tinha deixado, que era ser revendedora de cosméticos, que eu sempre gostei. Essas mudanças exigem uma postura diferente dos governos e empresas. É preciso criar oportunidades para esses idosos que querem trabalhar e também pensar em como manter profissionais com muita experiência no mercado sem gerar um colapso na economia. Porque as pessoas estão morrendo menos, estão deixando para morrer em idades mais avançadas. Então a gente tem um ganho de longevidade da população, o que faz com que os idosos cheguem nas idades que a gente estava acostumado a entender as pessoas como velhas e estão gozando de plenas condições de saúde, com praticamente nenhuma deficiência em termos de capacitação para o mercado de trabalho. A política social no Brasil ela tem focado muito mais nos benefícios previdenciários, nos benefícios assistenciais às pessoas idosas e na medida em que o mercado de trabalho, a economia não for capaz de incluir esses indivíduos de uma forma produtiva, nós vamos estar sempre tendo que destinar parcelas crescentes do orçamento, do gasto social para esses indivíduos. E a grande luta do Conselho, primeiro, é para sensibilizar, as empresas para que elas possam contratar as pessoas idosas que queiram trabalhar, que elas podem ver na pessoa idosa uma pessoa capaz de produzir, capaz de funcionar bem e inclusive de contribuir com os mais jovens, transmitindo culturas, transmitindo conhecimento, transmitindo experiência e um saber adquirido ao longo de toda a sua existência. A primeira coisa é essa. A segunda é pensar as leis também de trabalho, as leis trabalhistas, para que elas também favoreçam a pessoa idosa. Não é porque falta trabalho para o jovem que a gente tem que assumir um lugar de que idoso não precisa trabalhar e idoso não deve trabalhar. Não é assim. Hoje, quase 50% das pessoas entre 40 e 50 anos que estão empregadas esperam continuar no mercado até quando for possível. Esse dado revela um processo que começou há 30 anos atrás com a urbanização do Brasil, o surgimento de um novo perfil da população. As pessoas envelhecem de forma mais saudável e independente. Mas eu diria que o trabalho é uma terapia, uma maneira de ocupar o tempo, principalmente quando gosta do que faz. Então já fui balconista de armazém, bancário, professor e médico e hoje sou só médico. Então eu acho que o trabalho não tem idade, quer dizer, no sentido idoso, desde que ele se sinta saudável e disposto para isso. O doutor João José de Castro faz parte de uma faixa da população que tem muita experiência e por isso consegue se manter no mercado. Continuar trabalhando, mesmo depois da aposentadoria, é uma boa ideia para manter a convivência social e uma rotina mais ativa. Mas não é só para continuarem ativos que os idosos têm se mantido ou voltado ao mercado de trabalho. A necessidade financeira é um outro incentivo para exercer uma profissão. Um exemplo é o senhor Darcy. A grande maioria dos meus colegas, mulheres e homens que trabalham até hoje, como eu, é uma maneira de acrescentar um rendimento seguro para suas necessidades básicas, familiares, compromissos bancários. Eu acho que o idoso hoje, forçosamente, ele tem que exercer uma profissão até mais tarde. É muito comum você ouvir falar que nós estamos ocupando cargos de pessoas outras que poderiam estar trabalhando na minha área. Eu acho que é o contrário, eu acho que ele tem algum motivo muito sério, pessoal, para continuar
na sua luta diária? Nós temos uma polêmica muito grande no que diz respeito ao trabalho da pessoa idosa, porque algumas pessoas idosas, né, a partir dos 60 anos, são aposentadas, elas não querem continuar trabalhando, elas têm o direito de ocupar o seu tempo da forma como querem. O ideal é que o brasileiro trabalhe e após 60 anos ele tenha direito, né, de curtir aquilo que foi a produção dele e não de trabalhar mais. O que acontece na nossa sociedade é que o brasileiro, depois de envelhecer, ele tem que continuar trabalhando para conseguir manter a sua subsistência. Isso não é interessante. Quando a gente aposenta, a gente fica um pouco perdida. Acha que terminou o tempo da gente. A gente descobre que não, que a gente pode ter uma atividade, pode unir o útil ao agradável, né? Pode ter uma atividade gratificante. O tráfico de animais silvestres é considerado a terceira maior atividade ilícita no país. Em Minas Gerais, mais de 41% das espécies de aves podem desaparecer no estado. Reveja a matéria. Área verde, ar puro, aves. Esse ambiente lembra e muito o hábitat de espécies resgatadas do tráfico de animais silvestres. A ideia nesse criatório é acolher aves apreendidas e investir na reprodução. Até o momento, o maior orgulho do parque foi o nascimento em cativeiro de uma arara azul. O próximo passo será reproduzir o marpia, animal extinto em Minas Gerais. E a maioria dessas espécies estão ameaçadas de extinção. A gente reproduz boa parte delas aqui. E dessa forma a gente possibilita uma venda legalizada pelo IBAMA. Então, em vez das pessoas irem ao tráfico comprar as aves, a gente possibilita uma outra forma legal de estar vendendo espécies. E são justamente as aves os animais silvestres mais ameaçados. De acordo com a lista vermelha da fauna de Minas Gerais, divulgada pela Fundação Biodiverstas, 41% dessas espécies podem desaparecer. Para impedir que isso aconteça, uma das ações da ONG Biodiverstas é a publicação anual da lista. A instituição também divulga outros livros sobre a situação da fauna e flora silvestres no Brasil e em cada estado. O trabalho pode ajudar na criação de políticas de conservação. Ela ainda mantém 2 reservas em Minas Gerais. O trabalho se concentra mais em conservação de espécies ameaçadas, né? Atualmente, a Fundação tem duas áreas de preservação, sendo que uma delas já foi transformada em reserva particular de patrimônio natural. E essas aqui em Minas Gerais, e tem também uma fora de Minas que fica no município de Canudos, na Bahia. O IBAMA realiza o controle do tráfico. O Instituto controla a fauna silvestre, regulamenta criatórios particulares e cuida do trabalho de reintrodução de espécies. As pessoas, muitas vezes sem o conhecimento adequado ou sem a orientação adequada, compram animais ilegais, animais do tráfico, e são surpreendidas pelas atividades de fiscalização, ou no transporte, ou na sua própria residência. Os animais são apreendidos, são encaminhados aqui para os centros de triagem. E no centro de triagem, essa ave, como o próprio nome diz, ela é avaliada, e se tiver condições de voltar à natureza, isso varia muito dependendo das circunstâncias, esse animal sempre, a prioridade é que ele volte para a natureza. Com consciência, a liberdade dessas espécies estará garantida. O Achados e Perdidos está terminando, mas amanhã tem mais.